Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando de física. Vai ser a nossa última aula sobre o conceito de força. A gente já viu nas últimas aulas que as forças são agentes físicos capazes de manter um corpo em repouso, ou tirar o corpo do repouso, ou mudar até a forma com que ele está fazendo o movimento, mudar a velocidade e até deformar um corpo, como a gente viu no caso da força elástica. Então a gente já viu a força de tração, a força elástica e hoje nós vamos falar da força gravitacional. Vamos lá? Durante muito tempo, pesquisadores tentavam explicar o movimento. Muitos pesquisadores se dedicaram a estudar como que os objetos se movimentavam. Por que uma flecha, quando era lançada, fazia esse trajeto? Por que uma pedra, quando era solta, quando ela caía da mão, ela ia em direção ao chão? E por que os corpos celestes continuavam lá em cima e por que eles se movimentavam daquele jeito? Então, Galileu, Aristóteles, são só alguns nomes de pesquisadores que tentavam explicar isso. Mas um pensador muito importante foi Isaac Newton. Ele que revolucionou a ciência explicando que a mesma força que faz uma maçã cair da árvore em direção ao chão é a mesma força que mantém a Lua fazendo a sua trajetória. Meu Deus, como assim? Existe a lenda de que Newton viu uma maçã caindo no chão e aí pensou: meu Deus! A força que mantém a Lua lá no lugar dela e a força que faz a maçã cair é a mesma. Pá! Não foi assim que ele pensou, né, gente? O Newton, ele era um pesquisador, ele se dedicou muito à pesquisa, ele estudava muito, ele lia muito. Ele leu trabalhos como, por exemplo, de Galileu Galilei e também de Johannes Kepler. Esse Kepler, pessoal, ele foi um dos primeiros a explicar o movimento dos astros. Então, com base nesses trabalhos, o Newton ele fez essa lei da gravitação universal. Então ele foi um dos primeiros a afirmar que os objetos que caem aqui na Terra, que se movimentam aqui na Terra, se movimentam da mesma maneira que os objetos que estão lá no céu, os corpos celestes. Então, através de muitos estudos, Newton percebeu que a Terra atrai objetos que estão aqui próximos a ela da mesma maneira que ela atrai a Lua. Tá, professor, mas por que a Lua não cai aqui na Terra se a Lua está atraindo? Porque se a Terra está atraindo ela? Porque ao mesmo tempo em que a Terra está atraindo, a Lua ela está girando em torno da Terra. Então tem essa força que puxa ela para fora. Já tentaram rodar alguma coisa assim e soltar? Vai lá para longe. Por que a Lua também não vai lá para longe? Porque a Terra está atraindo ela. Então tem esse equilíbrio de forças que mantém a Lua fazendo essa trajetória. Então o que Newton falou, gente? Ele percebeu que matéria atrai matéria. Corpos constituídos de matéria, que na verdade todos os corpos são, tem a capacidade de atrair outros corpos. Só que isso depende de alguns fatores. Depende da distância entre esses corpos e também da massa. Então, para um corpo ter a capacidade de atrair o outro, tem que ter uma massa muito grande e a distância também não pode ser muito grande, Então, quanto menor a distância e maior for a massa, maior vai ser a força gravitacional de um corpo. Então, a minha massa não é grande o suficiente para eu atrair a caneta que está ali, por exemplo, ou o celular. Mas a massa da Terra é grande o suficiente para atrair esses objetos caso eles caiam. Antes da gente resolver a atividade 3 que está aí, eu quero esclarecer a diferença entre massa e peso. Porque no nosso cotidiano a gente usa essas duas grandezas como sinônimos. Então se perguntar, quanto você pesa? Aí a pessoa responde, eu peso 70 quilos. Mas na verdade são coisas diferentes. No nosso cotidiano a gente fala assim, mas se a gente fosse usar o linguajar científico, a gente não perguntaria para a pessoa quanto você pesa. A gente perguntaria qual é a sua massa. Porque a massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo. E a unidade de medida da massa no sistema internacional é o quilograma. Tem outras unidades, como por exemplo o grama ou tonelada, enfim. São outras unidades para uma mesma grandeza, mas no sistema internacional, quilograma. E a massa, ela independe da gravidade. Em qualquer lugar do universo, a sua massa vai ser a mesma. Então, se eu tiver 80 quilos aqui na Terra, eu vou ter 80 quilos em qualquer lugar do universo. Tudo bem? Já o peso é uma força. A gente chama de força-peso, que é essa força gravitacional, que é a intensidade, a direção e o sentido também, porque ela é vetorial, mas é o quanto que um planeta ou um astro atrai um corpo que está próximo dele. Então a Terra exerce uma força-peso sobre nós e nos puxa em direção ao centro dela. Por quê? Porque a massa dela é gigantesca comparada a nós. Então a unidade é a unidade de qualquer força, que é o Newton. A gente já usou essa unidade para falar da força de tração, da força elástica.
E aqui nesse caso, essa força gravitacional, essa força peso, ela depende da gravidade do planeta. Tem planetas que têm gravidades diferentes, tem astros que têm gravidades diferentes. E depende também da massa, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho melhor disso fazendo a atividade 3, que eu vou ler agora para vocês. Vamos lá? Segundo a teoria de Newton, a Terra, assim como qualquer outro astro, sempre atrai um corpo nas suas imediações. Essa força é denominada força gravitacional ou força-peso do corpo. Essa força sempre aponta para o centro da Terra, ou seja, sua direção é vertical e o seu sentido é para baixo. Isso está exemplificado na figura seguinte, em que P1, P2 e P3 são as forças-pesos das maçãs 1, 2 e 3, penduradas na macieira, respectivamente. Como vocês podem ver, eu já fiz a minha linda obra de arte aqui no quadro, colocando o desenho que tem na apostila aqui. Mostrando, pessoal, o Newton, ó o Newton, botei até o cabelinho dele aqui. O Newton embaixo da macieira com as 3 maçãs. Então aqui nós temos 3 maçãs diferentes, a maçã 1, a maçã 2 e a maçã 3. Elas têm massas diferentes. Então a maçã 1 é a menorzinha, a 2 é a média e a 3 é a grande. Olha como esse exercício é bonzinho, gente, até colocou na unidade do SI, em quilograma. Então aqui a maçã 1 tem 50 gramas, então ela tem 0,05 quilogramas. E a mesma coisa para as outras, dá para a gente fazer essa transformação. E aqui ele já colocou até a força-peso de cada uma delas, a representação gráfica, o vetor. Então reparem como o vetor, pessoal, aqui da maçã 1 é o menor de todos. Então ele é menor do que o da maçã 2 e o da maçã 3. Por quê? Ele é que tem a menor massa. Já o da maçã 3 é o maior vetor, porque ele tem uma massa maior do que o das outras maçãs. Então aqui está evidenciar que a força-peso depende da massa. Então se a massa varia, força-peso também varia. E aí o exercício na letra A pede para a gente calcular esse quociente G, que é a divisão do peso, da força-peso, pela massa. Vamos fazer o da maçã 1. Então, o G da maçã 1. Então é o peso da maçã 1 dividido pela massa da 1. O peso dela é 0,5 Newton. E a massa 0,05 kg. Como que a gente vai dividir com essa vírgula, gente? Vamos tirar ela. Então, para a gente tirar essa vírgula aqui de baixo, a gente tem que andar 2 casas decimais para a direita. É como se a gente estivesse multiplicando por 100. Então, a gente, ó, a vírgula está aqui, ó, vai andar 1, 2 e vai parar aqui. Então, aqui embaixo vai ficar 5 quilogramas. A gente andou 2 vírgulas aqui na linha de baixo, na parte de baixo. A gente tem que andar duas casas com a vírgula na parte de cima também. Então, é como se a gente multiplicasse por 100 aqui. Então, andou uma, já acabou, não acabou? Coloca um 0 aqui e anda mais uma e deixa a vírgula. Então, aqui vai ficar 50 Newton. 50 dividido por 5 vai dar 10 Newton por quilograma. Bem, vamos deixar essa unidade de medida mesmo. Vamos calcular da maçã 2? Então, G2 é o peso da maçã 2 dividido pela massa da maçã 2. O peso dela é 1 Newton e a massa é 0,10 Newton. Vai ficar tudo apertadinho aqui, hein? O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que também fazer a mesma coisa. Só que aqui a gente não precisa andar 2 casas com a vírgula na parte de baixo. A gente anda uma só. Já ficou 1 Newton aqui. Como se a gente estivesse multiplicando por 10. Então a gente faz a mesma coisa aqui, ó. A vírgula está aqui, depois do 1 a gente anda uma casa, vai ficar depois do 0. Como se a gente estivesse multiplicando por 10. Opa, porque aqui é quilograma. Quilograma. Então, 1 vezes 10, 10 Newton. 10 dividido por 1, 10 Newton por quilograma. Vamos fazer agora com a maçã 3, que é o peso da maçã 3 dividido pela massa da maçã 3. O peso da maçã 3 é 1,5 Newton dividido por 0,15 quilograma. Como que a gente faz essa conta? Bora tirar a vírgula. Anda a vírgula 2 casas para a direita, na parte de baixo, vai dar 15 quilogramas.
Fez isso na parte de baixo da fração, faz a mesma coisa na parte de cima. Anda a vírgula 2 casas. Então vai ficar 150 newton. Quanto que dá 150 dividido por 15? 10 newton por quilograma. Ué, deu a mesma coisa para os três? Vamos entender isso agora. Então Newton estudou muito, analisou muito os outros estudos de outros pesquisadores e ele chegou nessa lei de gravitação universal, em que ele conseguiu resumir em uma equação matemática que representa a força com que um astro, um corpo, atrai o outro. Então a gente chama essa lei de gravitação universal, que ela é representada por essa fórmula, P igual a M vezes G. Mas como eu não gosto que vocês fiquem decorando fórmulas, a gente precisa entender essa fórmula. O que significa esse P? O P é a força gravitacional, é a força com que um astro vai atrair o outro corpo. Qual a unidade de medida que a gente usa no sistema internacional? É o Newton, que é a mesma unidade que a gente usa para as outras forças que a gente já estudou e para outras que a gente vai estudar ainda. O M representa a massa desse corpo. Então, a quantidade de matéria, que vai sempre ser medida no sistema internacional em quilogramas. E o G representa o quê? O campo gravitacional criado pelo astro ao seu redor. A gente vai ver daqui a pouco que, dependendo do tamanho do astro, esse G vai mudar. O valor desse G pode mudar. Por que que naquele exercício na letra A, sempre que a gente dividiu o peso pela massa, a gente chegou no valor de 10? Pessoal, aquelas 3 maçãs não estavam no mesmo planeta? Não estavam próximas do mesmo astro? Então a força que elas estava sendo exercida sobre elas, era a Terra quem estava exercendo. Então, para as 3 ia ser a mesma força não, né? Ia ser o mesmo campo gravitacional, porque elas estão sob o efeito desse mesmo campo, que é gerado pela Terra. Tudo bem? Então, P igual a M vezes G. Então, vocês estão vendo como que o peso, que é a força gravitacional, depende da massa do objeto e da gravidade do corpo. A gravidade que esse corpo está exercendo sobre esse objeto. Beleza? Vamos fazer a letra B agora? Vamos lá. Mas o que é esse campo gravitacional? O que exatamente gera ele? Essa é uma das grandes perguntas da física que ainda não foram respondidas. Ainda estão sendo feitas muitas pesquisas lá nos aceleradores de partículas, pesquisas com sondas espaciais, etc., para entender o que gera esse campo gravitacional. Mas a gente já sabe alguns fatores que afetam esse campo gravitacional. A gente já sabe que ele depende da massa do astro e do raio desse astro. Quanto maior for a massa, ou seja, quanto mais matéria tiver nesse astro, nesse corpo celeste, maior vai ser o seu campo gravitacional, maior vai ser o seu G. E quanto menor for o seu raio, ou seja, quanto mais massa tiver num raio menor, ou seja, mais compactada, maior ainda vai ser esse campo gravitacional. Então, tem que ter muita massa num raio pequeno. Quanto mais massa tiver num raio menor, maior vai ser o G. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui. Olha o Sol, gente. O Sol é o maior astro do Sistema Solar. Ele está longe de ser o maior astro do universo, mas o nosso Sistema Solar ele é o maior. Olha o G dele, gente, 274,1. Enquanto da Terra, aqui está 9,8. Muitas vezes a gente aproxima para 10 quando vai fazer algum exercício de física. Tem que prestar muita atenção. Mas olha aqui, Mercúrio, que é o menor astro do Sistema Solar. Ele tem um G de 3,63, que é bem menor do que a Terra. Mas olha agora o maior planeta do Sistema Solar, que é Júpiter. O G dele é 23,52. Enquanto a nossa Lua, o único satélite natural da Terra, tem um G de 1,62. Então, para a gente dar uma olhada nesse valor do G em relação ao tamanho e à massa e ao raio desses planetas. Agora sim, vamos fazer a letra C. Então, a letra C está perguntando qual seria a massa e o peso do Newton lá na Lua. Vamos analisar a massa primeiro, gente. A massa dele aqui na Terra é de quanto? 70 quilogramas. Aí no nosso exemplo, né? Não sei qual era a massa dele mesmo, né? Mas aí no exemplo está dizendo que a massa dele é 70 kg aqui na Terra. A massa dele em outro planeta, em outro astro, vai mudar? Vai mudar a quantidade de matéria que tem no corpo dele?
Não, a massa dele vai continuar sendo 70 kg. Agora o peso, gente, o peso é a massa vezes o G, que é esse aqui do campo gravitacional. O G da Lua é o mesmo G da Terra? Não. Então a gente tem que ver aqui qual que é o G da Lua, 1,62. Então o peso dele vai ser a massa 70 vezes 1,62. Qual que vai ser esse peso? Vai ser aproximadamente 113 Newton, 113,4 se eu não me engano. Mas aproximadamente 113 Newton. Aí ele é bem mais leve lá, né? Não, gente, a massa dele é a mesma, só o peso que é diferente porque a gravidade na Lua é diferente. Agora vou fazer um desafio para vocês, quero que vocês me respondam na próxima aula. Qual seria o peso do Newton se ele fosse para Júpiter? Qual seria o peso dele, sabendo que a massa dele é de 70 kg? Me responde na nossa próxima aula ao vivo, quero saber. Vamos fazer a próxima? Outra coisa que o Newton percebeu, fazendo suas pesquisas, as suas análises, ele notou que quanto mais distante um corpo está do astro, menor vai ser o G que ele consegue exercer sobre esse astro e, consequentemente, menor vai ser a força gravitacional. Então aqui a gente tem essa tabela, esse gráfico, mostrando a intensidade do G na distância da Terra. Então aqui, quando está no zero, é quando o corpo, o indivíduo, o objeto está no planeta Terra, está na superfície. Aqui está próximo de 10 o valor de G. E aí, conforme vai se distanciando, conforme o objeto, o corpo vai ficando mais distante do astro, o que vai acontecendo com o valor de G? Vai diminuindo. Então, a letra D está perguntando, qual é a... Deixa eu até ler aqui. Qual será a intensidade da força gravitacional aplicada pela Terra em Newton quando, em sua viagem à Lua, ele já estiver a 5.000 km de distância da superfície da Terra? Então, quando o Newton estiver indo lá para a Lua, e ele tiver a exatamente 5.000 km de distância da Terra, está bem longe, mas ainda falta muito para chegar na Lua, qual vai ser a intensidade da força que a Terra exerce sobre ele? A gente tem que ver qual vai ser o valor de G. Para isso a gente vai usar o gráfico. Então a gente vai ver aqui, a gente vai chegar em 5.000, eu já só fiz aqui já direto os valores, mas vocês podem analisar no gráfico de vocês. Aqui em 5.000, a força G vai estar próxima de 3. Então o peso, a força peso, que é a intensidade da força gravitacional, vai ser a massa do Newton vezes o G. A massa dele é 70 kg e o G é 3. Então vai ser 210 Newton. Beleza, pessoal? Então a força-peso, ou força gravitacional, que foi o que a gente estudou agora, pode ser resumida nessa fórmula aqui, que é P igual a M vezes G. Ou seja, a intensidade da força que o astro exerce é igual à multiplicação do valor da massa, que é a quantidade de matéria desse corpo que está sendo atraído, vezes o campo gravitacional desse astro. Mas o campo gravitacional do astro ele depende de alguns fatores. Ele vai depender da massa do astro, ou seja, quanto maior o astro, maior vai ser o campo gravitacional. Depende do raio do astro, então quanto mais massa tiver num raio menor, maior vai ser o campo gravitacional. E depende da distância. Quanto mais próximo do astro... Opa, meu gato caiu na mesa. Então, quanto mais próximo o corpo tiver do astro, maior vai ser a intensidade do G, do campo gravitacional. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!